Bom dia, amigo. Então, conforme eu estava falando lá, você pega o momento do desenvolvimento em que está tendo, estirando o crescimento, está tendo um treinamento, uma especialização unilateral dentro do ambiente escolar em que a postura não é lá muito observada, uma preocupação muito grande com postura. Então, tinha também essa questão da movimentação de braços no futebol, também toda a parte direita ser muito mais desenvolvida do que a esquerda. Então, você tinha um ombro mais elevado do que o outro, então você tinha o desenvolvimento de uma leve escoliose, então, e isso acaba sendo um reflexo de toda essa especialização que surge de maneira unilateral no desenvolvimento da força, né? Então a gente acaba, por uma foto, traçando uma certa linha de problemas que vão surgindo a partir de uma coisa que você acaba fazendo errada ou de uma preocupação que você deve ter e que você acaba não tendo, beleza? Mas a ideia nossa não é trabalhar a força, né? Na verdade, a gente já está trabalhando com velocidade. Queria saber se vocês lembram que nós falamos na semana passada a respeito de velocidade, se ficou alguma dúvida é, em relação a tudo aquilo que foi comentado, que foi apresentado para vocês, né? Isso que acaba sendo o importante para a gente dar continuidade à aula. Então, preciso, antes de mais nada, saber isso. Ficou alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer saber mais alguma coisa? A gente aí está projetando para vocês. Alguém quer saber se o hominho chegou a fazer mais rápido a distância de um ponto A até um ponto B? Não, ele continua fazendo ao mesmo tempo. Algum comentário? Não? Vamos lá então. Então, na última semana, a gente chegou a definir essa velocidade. A gente viu que existem diferentes formas, diferentes autores que trazem cada um o seu entendimento a respeito do que é velocidade. A gente chegou a fazer uma definição nossa, né, que é meio parecida com a do Weiner, que ela acaba sendo bem ampla, né, ela faz com que você contemple a velocidade em todas as suas diferentes formas de se manifestar. A gente compreendeu também que a velocidade, por ela depender do movimento, né? Então você vai ter uma velocidade na execução desse movimento, sendo que esse movimento ele pode ocorrer de maneira cíclica ou de maneira acíclica, né? Então você tem lá questões cíclicas que a gente entende como sendo a ocorrência de uma repetição de fases. Então você vai ter durante a execução daquilo que está se propondo a se fazer uma sequência em que essa sequência ela é repetida de maneira contínua desde o início até o fim daquilo que está sendo feito. E você vai ter também a questão relacionada a movimentos acíclicos, né, onde você vai ter principalmente uma ação mais segmentar de maneira mais evidente nessa questão acíclica. Né? Quando você tem essa ação acíclica envolvendo o corpo todo, você vai observar isso aí acontecendo principalmente nos esportes coletivos, por exemplo, no basquete, no futebol, onde você está correndo, conduzindo bola e aí você dribla, aí você passa, aí você desloca, daí você volta, então você vai ter sempre uma mudança no padrão de movimento, por mais que o deslocamento esteja sendo feito de maneira rápida. E aí a gente viu a relação que vai existir com relação ao treinamento, principalmente, em que essa velocidade, né, e aí entra não só a velocidade, mas entra a resistência, entra a força, vai entrar a flexibilidade também, ela é trabalhada de maneira diferenciada no seu desenvolvimento de acordo com a fase do treinamento em que ela está inserida. Então a gente vai ver, por exemplo, numa fase de preparação geral, uma velocidade que é geral, pois ela não vai ter uma especificidade direta com nenhum tipo de esporte de uma maneira bem clara. E aí você vai ter dentro de uma parte mais específica, dentro de uma fase de treinamento mais específica, essa relação direta com a modalidade fim ou com o objetivo
ao qual se pretende obter a partir do desenvolvimento dessa velocidade. E aí a gente classifica ela. A gente classifica ela em puras e complexas. Na parte das puras, quando você vai ver que ela depende de uma maneira mais incisiva das reações que ocorrem principalmente a nível do sistema nervoso central, e que ela também acaba tendo uma influência muito grande de aspectos genéticos. Então a gente acaba entendendo a velocidade pura como sendo velocidade de reação, velocidade de ação e velocidade de frequência, né? E ela acaba sendo pura por causa disso, porque não há a interferência ou a necessidade ou auxílio de nenhuma outra capacidade física. Então, a velocidade de reação é essa questão da transmissão de impulso. A velocidade de ação, quando esse impulso ele acaba sendo convertido dentro do músculo em movimento. Então, você vai ver essa velocidade de ação acontecendo num movimento único acíclico. E a velocidade de frequência é a hora que você começa a ter uma ação cíclica. Essa duração de velocidade de frequência ela acaba sendo muito curta, porque dependendo da duração do que você se propõe a fazer, você vai ver que em pouco tempo essa velocidade de frequência ela começa a depender de outras capacidades físicas, principalmente no que diz respeito ao fornecimento de energia, né? Principalmente no que diz respeito às questões de resistência aeróbia e resistência anaeróbia. Aí a gente vai entender essa velocidade como uma velocidade complexa, onde, dependendo da ação que se propõe a realizar, você vai ter ela dependendo muitas vezes mais da força, mais da resistência, sendo essa resistência muitas vezes relacionada à força quando você pensa em movimentos acíclicos, ou muitas vezes você pensa nessa questão da velocidade associada à resistência, mas no sentido de tentar fazer com que haja a obtenção de uma velocidade máxima de contração. Tranquilo? Sim. Sim, vocês estão recordando, né? E aí a gente viu uma outra forma de classificar, que é a proposta também por Cardinale, que envolve também velocidade de aceleração, velocidade máxima e resistência de velocidade. Então, todas essas formas de classificar, elas acabam sendo corretas e eu acabo apresentando ela para vocês, porque são as mais comuns de você acabar encontrando, por exemplo, na literatura por aí. Então, a hora que você vai pensar em velocidade, a hora que você vai elaborar o treinamento, a hora que você vai ter que explicar alguma coisa do porquê que você está fazendo isso, você vai ter que ter essa noção mais ou menos. Não, eu estou fazendo isso porque eu quero que ele atinja uma velocidade máxima. Não, eu estou fazendo isso porque ele precisa ter uma resistência de velocidade máxima. Não, eu estou fazendo isso porque ele precisa ter uma velocidade de aceleração. Esse tipo de trabalho serve para desenvolvimento da velocidade de reação e ação, né? Aquela brincadeira que vocês fazem no PID, que ficam as duas crianças, uma sentada de costas para a outra, com uma distância entre elas, e aí vocês desenvolvem um mecanismo de palavra-chave que, dependendo da palavra, as duas têm que levantar, só que uma foge e a outra tem que pegar. Essa é uma forma de você trabalhar velocidade de reação, velocidade de ação, frequência de velocidade, né? Porque o espaço acaba sendo curto, ela tem que fugir até 10 metros mais ou menos, e aí acaba, e a outra tem que tentar pegar. Então esse acaba sendo um trabalho em que você trabalha você desenvolve, procura aprimorar essa velocidade pura, né? E quando a gente pensa na questão da velocidade complexa, a gente tem, por exemplo, aquilo que nós vimos, por exemplo, no atletismo, principalmente nos 100 metros, de uma maneira bem clara, né? A velocidade pura acontecendo no bloco de partida, na hora da largada, e daí você tem as fases do movimento, que é a fase de aceleração, fase de velocidade máxima atingida, e a necessidade de se manter essa velocidade máxima por o maior tempo possível presente aí, principalmente nessa definição que está projetada para vocês, certo? Aí eu pergunto para vocês, quais são os fatores que vocês entendem como tendo uma relação direta com o desenvolvimento, o aprimoramento dessa velocidade? O que é necessário uma pessoa ter ou aperfeiçoar para conseguir
ter ganhos de velocidade? Alguma ideia? Treinar cardiorrespiratório. Sim, mas vamos pensar assim, porque quando a gente fala em treinamento cardiorrespiratório, o treinamento cardiorrespiratório é um treinamento de resistência, É. né? Agora, quais os fatores que vão influenciar no desenvolvimento da velocidade? Hum. Assim, tem até... Então, eu não sei, eu acho que, por exemplo, é que eu não sei se é um treinamento mais específico, porque, por exemplo, para você treinar velocidade na corrida, né? Então, você treina, você faz intercalado, né? Então, você aumenta mais a sua velocidade durante um tempo, um determinado tempo, e depois retorna para uma coisa que está mais dentro da sua capacidade. Não sei, daí não sei se no futebol também seria assim, ou se em outros esportes também seria assim, não sei. Então, quando a gente pensa em treinamento de velocidade, realmente, né, essa questão dos treinos intervalados até então, o que a gente encontra os melhores resultados para desenvolver velocidade. Sim. Dentro da água, fora da água, independente da modalidade esportiva. Né? Se você for ver na Uhum. você vai ter esses treinos intervalados de pista em terrenos planos como sendo essenciais para se ganhar velocidade. A hora que você vai para a água, você vai perceber, por exemplo, em determinados treinos, né, em determinadas aulas, o professor determinando, ó, você vai nadando devagar daqui até ali, aquela primeira boia, depois você acelera, depois você diminui de novo e recupera. Aí você Isso, segundos, volta e faz a mesma coisa. Ou seja, você está fazendo um treino intervalado. sim, Observar é que aspectos genéticos eles acabam sendo muito ligados também, e não só na velocidade, mas na resistência, na força, na flexibilidade, como essenciais para se desenvolver essa velocidade. Não que se a pessoa não tiver uma genética boa, ela não vai conseguir ter ganhos de velocidade. Ela vai ter ganhos de velocidade também, mas ela não vai ser tão rápido quanto a é, pessoa que já tem essa essa característica de ser veloz, né? sim. Eu como comecei, quando eu comecei a treinar mais mesmo, tipo corrida e natação em grupo, é bem mais fácil de perceber isso daí, entendeu? Tipo, porque igual, por exemplo, eu sei que eu sou uma pessoa muito mais de resistência do que de velocidade, Sim, né? Então, eu via muitas pessoas assim, tipo, uhul, igual, teve um dia que eu fui fazer um triatlo indoor no Sesc, né? Então, a minha parte na piscina, tipo, foi muito dentro do que eu já faço, eu não consegui evoluir muito numa velocidade. Eu fui a última a sair da piscina, a penúltima a sair da piscina, e quando eu subi na bike, tipo, as meninas que tinham dado gás na piscina já estavam mortas em cima da bike. E eu ultrapassei todo mundo em cima da bike, e eu fui daí pra esteira só pro abraço, né? E daí eu percebi, tipo, tudo bem, eu acho que eu soube equilibrar melhor, né? sim, a estratégia sua A, foi a, melhor. minha, a minha estratégia foi melhor, porque eu me conheço mais também, porque uma coisa também esquisita é que às vezes a pessoa não percebe, né? Que, tipo, ela tem que dar esse equilíbrio, né? É, exatamente. E, mas assim, é muito nítido assim perceber assim quem realmente é mais de velocidade e quem é mais de resistência. Quando você Aham, treina em grupo, né, você percebe mais isso. sim. A gente vai ter então essa questão hereditária, a gente vai ter o tempo de reação, tempo de latência. O que significa esse tempo de reação, esse tempo de latência? Vocês saberiam me dizer? É o quanto você demora para acelerar? Seria O isso? quanto você leva para reagir.
para reagir, né? Aí você vai ver um exemplo bem claro daquilo que eu falei do álcool. O que o álcool faz? Ele faz com que haja um aumento no tempo de latência, o tempo que você leva para reagir. Sim, Por isso que você não pode dirigir embriagado. Né? Por isso que é crime você dirigir embriagado. Porque na hora que você tem que tomar uma decisão rápida, o tempo que você vai levar para tomar ter essa reação acaba sendo maior. Então aí você acaba ocasionando um acidente, né? Eu queria imaginar como que era, por exemplo, lá no começo dos tempos, lá nas Olimpíadas, quando eu cheguei a comentar com vocês que eles tomavam conhaque e veneno de rato para correr mais rápido. Era esse tempo de latência deles na hora que eles tomavam o veneno junto com o álcool para tentar agir e querer ser o mais rápido ou mais resistente. Não sei, umas coisas sim. doido. E eu sempre lembro também, quando fala desse tempo de reação, eu sempre lembro do Bolt. Tipo, ele é velocista, Sim. só que o tempo de reação dele é péssimo. Na verdade, o tempo Mas de ele compensa. reação, o tempo de reação dele no bloco, ele é até semelhante aos demais atletas, né? Mas teve corrida assim que era bem nítido, assim, tipo, naquela câmera lenta, né? Que ele foi o último. Mas ele é muito. Ele reage muito, né, depois Mas ele durante a. começou a fazer isso depois que ele foi eliminado, né, por ter queimado a largada na final em Pequim, na China. Sim, eu lembro. Eu lembro, verdade. Eu acho que gerou um trauminha. Daí ele dá uma segurada a mais porque ele sabe que lá na frente ele consegue compensar. Mas realmente esse tempo de latência também fica claro, principalmente nas saídas do bloco no atletismo, na natação. É bem evidente isso. Você sempre vai ter um que sai mais rápido e o outro que leva um tempinho a mais para sair. Na brincadeira que a gente faz com as crianças, que eu acabei de falar, de você falar a palavra-chave, você vai ter aquele que já percebe qual é que é a dela e sai rapidinho, o outro que às vezes nem levanta, porque não conseguiu reagir no tempo que era esperado, né? Então esse tempo de latência ele acaba influenciando na velocidade, né? Não que ela não vá ocorrer, ela vai ocorrer, mas ela vai demorar um tempinho maior. Por quê? Porque a gente está dizendo de tempo de latência na velocidade com que esse impulso vai sair do sistema nervoso central e chegar lá no músculo para proporcionar a contração. Então é isso que a gente vai entender como tempo de latência, a duração que leva a esse percurso, que é milésimos de segundo, mas dependendo do que você se propõe a fazer, milésimos de segundo fazem toda a diferença, né? De novo, aí entra a questão do goleiro no futebol. O que se trabalha muito com o goleiro no futebol? Esse tempo de reação, né? A velocidade com que ele tem que reagir a hora que é necessário, principalmente quando há necessidade de fazer uma defesa em que a bola está muito próximo dele, né? Então, e aí o narrador grita que foi reflexo. Não foi reflexo, foi treinado aquilo, foi feito todo um trabalho para que ele tivesse um tempo de reação mais rápido possível para ele conseguir fazer a defesa, né? A capacidade de superar uma resistência externa também acaba influenciando no desenvolvimento da velocidade. Técnica de movimento também, quanto melhor a técnica do movimento, mais rápido você consegue fazer. Deixa eu ver o que a Stephanie escreveu aqui. Tipo tempo de frenagem no carro. Exatamente, é aquilo que eu comentei a respeito da pessoa alcoolizada. Ela não consegue fazer o movimento do pé rápido para ela conseguir frear o carro, porque o tempo que o estímulo leva para sair do sistema nervoso central, percorrer todo o caminho que ele tem que percorrer e chegar na musculatura necessária para que ocorra um movimento de frenagem é maior do que aquilo que realmente deveria ser para que a ação ocorresse de maneira dentro do ideal para evitar um acidente, né? Então isso acaba sendo importante, né? E por que o álcool tem essa influência? Porque ele interfere na baía de mielina, fazendo com que esse movimento ele aconteça de uma maneira mais lenta, né? Capacidade de concentração e força de vontade, aí a gente consegue dividir em duas partes, né? A questão da concentração ela é essencial
para desenvolvimento da velocidade, porque ela vai envolver esse tempo de reação. Então, quanto mais focado você está, mais rápido você consegue reagir a determinada ação, né? A determinada necessidade de realização de ação, né? E a questão da força de vontade. Não tem como você querer que uma pessoa faça alguma coisa rápida se ela não está afim de fazer aquilo de maneira rápida, né? Então, isso acaba sendo essencial, ou seja, a gente acaba percebendo aí que os aspectos psicológicos também têm um papel fundamental também no desenvolvimento dessa velocidade. A capacidade de elasticidade muscular, então, quando a gente pensa em movimento rápido, a gente vai ver que o movimento ele tem que depender do que? Da contração do músculo. E para ele acontecer de maneira rápida, ele vai ter que contrair, mas ele vai ter que distender também. Então, a hora que uma cadeia contrai, você vai ter uma outra cadeia muscular antagonista que vai alongar. A hora que a cadeia agonista está alongando, a outra antagonista está contraindo. Então, você age de maneira a entender que não só essa questão da força muscular ela acaba sendo importante para que ocorra a velocidade, mas principalmente essa capacidade de elasticidade muscular. E a hora que a gente vai ver essa questão de elasticidade muscular, a gente encontra aqui outra capacidade física que a gente vai também ver, que é essencial então para todas as outras capacidades físicas ocorrerem de maneira satisfatória, que é a flexibilidade. E é aquela que eu falo para vocês que acaba sendo muitas vezes a mais negligenciada durante o treinamento, né? Então vamos procurar entender um pouquinho mais o que acaba acontecendo. A gente vai ver então dentro dessa questão de velocidade de condução nervosa, uma diferença que vai existir no desenvolvimento da velocidade entre indivíduos treinados e não treinados, né? Por que vai acontecer isso? Por que uma pessoa treinada ela acaba sendo muito mais rápida naquilo que se propõe a fazer do que aquele indivíduo que é não treinado? Vocês saberiam me explicar? Talvez porque ela está mais treinada com aquele tempo de resposta dela, ela faz um treinamento constante, então a ligação, né, talvez do sistema nervoso dela com a fibra muscular seja mais ativa, não sei, né? Penso nisso. Sim, acaba fazendo mais sentido. O corpo em si, estando mais preparado para aquilo, ele acaba estando mais condicionado, né? Então, ver com relação a isso, a existência dessas diferenças no condicionamento físico, que realmente vão fazer com que a velocidade de um seja realmente maior do que outra, mas tem um outro aspecto também que dá para se levar em consideração aqui e que também é evidente quando você faz essa comparação entre pessoas treinadas e não treinadas, e que eu cheguei a falar agora há pouco aí no outro slide, né? Qual que acaba sendo a diferença de uma pessoa treinada para uma não treinada? É a força muscular, porque quando a pessoa tem força, ela consegue, como que fala? Tem mais resposta, assim, para fazer as suas atividades. Se você não tiver força muscular, você não consegue fazer nenhuma atividade. Sim. A força muscular ela vai estar presente dentro desse condicionamento, né? Então, quando a gente vai falar do condicionamento, dessa diferença de condicionamento, a gente já está meio que englobando todo mundo. A gente está englobando a força, a gente está englobando a resistência, a gente está englobando a flexibilidade e também, por consequência, a velocidade. Bem como, quando a gente fala em condicionamento, vocês não podem deixar de esquecer que a gente está trabalhando capacidades físicas condicionantes, certo? Então, todas elas estão dentro dessa questão do condicionamento. Mas a gente não tem só as capacidades físicas condicionantes, a gente tem também quais outras capacidades físicas, que acho que o Paiva trabalha bem com vocês isso.
Não sei, Kleber. Pensei que ia sair alguma coisa, aí na hora que abriu o microfone eu falei, agora mata o negócio, né? Tá difícil, tá difícil. Nada, tá nada. A hora que eu coloco aqui, vocês vão falar, não acredito, é isso. Então a gente vai ver uma diferença que vai existir entre indivíduos treinados e não treinados no que diz respeito ao condicionamento físico, mas também com relação às diferenças que vão existir nessa capacidade coordenativa, ou seja, na técnica. Quanto mais coordenada uma pessoa é, ou seja, quanto mais desenvolvida, quanto melhor a técnica dessa pessoa, mais rápida ela é. Né? Então, se a gente for analisar, por exemplo, aquilo que a gente fazia lá na pista de atletismo, na aula de atletismo, a gente conseguia ver de uma maneira bem clara que aqueles que tinham uma melhor coordenação motora, principalmente no que diz respeito à movimentação da corrida, conseguiam ser mais rápidos do que aqueles que não tinham tanta coordenação ou tanta técnica assim, relacionada à corrida. Né? E aí isso você consegue jogar para todas as outras práticas, né? Na natação, nos esportes coletivos, na dança, nas lutas. Então você vai ver que quanto melhor a técnica, mais rápido você consegue ter essa condução do estímulo, e isso fica evidente principalmente em indivíduos treinados e não treinados, né? Então esse que acaba sendo um fator bem importante de se compreender, para que você tenha uma ideia clara da diferença que vai existir entre esses dois grupos, principalmente no que diz respeito à velocidade de condução nervosa, né? A capacidade e elasticidade muscular, a gente acabou de falar a esse respeito, né? Essa questão que vai existir da atuação de músculos agonistas e agonistas, ou seja, quanto menor a sua amplitude de movimento, menos alavanca você consegue ter, né? E quanto menor a sua alavanca, menor acaba sendo também a sua capacidade de desenvolvimento de velocidade. Voltando principalmente lá no Usain Bolt, por ele ser muito alto, entendia-se que ele provavelmente não ia conseguir ter tanta velocidade quanto os outros atletas que, por tradição, eram mais baixos e considerados mais rápidos, né, por causa do centro de gravidade. Mas daí percebeu-se que, por ele ter uma amplitude maior de movimento e associada a essa amplitude maior de movimento uma coordenação muito boa também, ele conseguia fazer com que ele corresse mais rápido do que os outros com menos gasto energético. Né? Então a gente vai ver que para se ter ganho de velocidade, você precisa ter também essa capacidade de alongamento, de contração e de distensão muscular também bem equilibrada, para que não haja prejuízo, principalmente no que diz respeito à técnica de movimento, e com isso desenvolver tudo aquilo que você deseja de maneira rápida. O 3 aí ele acaba sendo bem legal, e aí a gente acaba entrando num terreno também que muitas vezes gera muita controvérsia dentro da educação física, que fala a respeito do estado de aquecimento da musculatura. Por que é importante aquecer e qual que é o melhor tipo de aquecimento? Né? Então, a gente acaba vendo, e hoje principalmente, nossa senhora, com esse negócio de pandemia, você acaba vendo cada barbaridade na TV que dá desespero, né? O professor que vai na TV falando que para fazer o exercício físico é preciso que a pessoa alongue antes de maneira estática, né? Ele já viu e já tem na literatura, se vocês procurarem artigos, vai ter uma enxurrada de artigos apresentando que o alongamento estático ele não vai trazer nenhum benefício no que diz respeito ao aquecimento muscular, mas também não vai trazer nenhum prejuízo você alongar esse corpo, essa estrutura muscular de maneira estática antes de qualquer atividade, desde que não seja feito de maneira máxima, né? Então eu sempre falo que o alongamento estático prévio a qualquer tipo de atividade, ele acaba sendo muito mais uma forma de enrolar a aula, ganhar tempo, né? E perder tempo com outras coisas que poderiam ser
consideradas mais essenciais. Então, por exemplo, na hora da corrida, ao invés de você fazer um alongamento estático, você faz um alongamento dinâmico. E a gente vai chegar em flexibilidade e a gente vai ver o que seria esse alongamento dinâmico, que é, na verdade, você realizar movimentos com uma amplitude maior, que simulem mais ou menos aquilo que seria a prática fim. Então, quando eu falo para vocês fazerem no início da aula alguns educativos de corrida, lembra dos exercícios educativos de corrida lá na pista? O que eu estava procurando fazer com vocês? Com que vocês aprendessem exercícios que são essenciais para desenvolvimento e melhoria da técnica de movimento do aluno, mas também, a partir desses exercícios, eu já também estava fazendo um aquecimento para uma atividade seguinte, que seria a corrida propriamente dita e a corrida em velocidade. E por que eu faço esses exercícios técnicos? Porque a partir do momento que eu faço esse aquecimento dinâmico com vocês, eu promovo uma redução nesse atrito interno. O que é essa redução do atrito interno? Você vai ter nas articulações a presença do líquido sinovial, que ele necessita ter um movimento articular para que ele seja liberado e promova essa lubrificação articular da maneira ideal, bem como a musculatura também ela necessita que haja essa contração e esse alongamento para diminuição da viscosidade muscular, ou seja, para as fibras conseguirem se deslizar de uma maneira melhor. Então, essa redução de atrito interno ela faz com que ela seja acontecida principalmente por meio desse aquecimento, e a partir do momento que você tem essa redução, você percebe que você tem melhorias não só nessa capacidade de alongamento e elasticidade do músculo, mas também na melhoria nessa capacidade de contração, e por consequência você tem um aumento na velocidade do impulso nervoso. Você consegue fazer com que haja uma preparação melhor da estrutura muscular, do organismo da pessoa, para ela conseguir reagir de maneira rápida a tudo aquilo que se deseja fazer. Você consegue ter alterações até na velocidade das reações químicas que vão ocorrer dentro da fibra muscular, ou seja, a síntese, ressíntese de ATP ela acaba sendo mais rápida, a liberação de energia pelo ATP dentro das fibras também acaba sendo mais rápida, as ligações de pontos cruzados acabam sendo mais rápidas, elas necessitam serem rápidas porque você quer fazer uma coisa em velocidade. Então a gente vai ver que o aquecimento em si ele acaba sendo essencial. E assim, o que é preciso quando a gente pensa em aquecimento, né? Entender também que fatores externos também influenciam ele. Então a gente vai ter, por exemplo, nos dias mais frios, uma necessidade e um cuidado maior no que diz respeito ao aquecimento, porque o organismo está necessitando de mais movimento, então você tem que ir com um aquecimento um pouco mais longo para que ele vá se acostumando aos poucos àquela prática que você quer realizar. E muitas vezes quando a gente está, por exemplo, no verão, dependendo da temperatura, dependendo de como está o ambiente, você não precisa gastar tanto tempo assim aquecendo. Existem outras teorias também que você vai ter, principalmente no que diz respeito aos exercícios resistidos dentro da academia de musculação, que você pode fazer um aquecimento prévio com pesos mais leves, com cargas mais leves, e depois você vai para a realização da série. E você tem outros trabalhos que falam que não há necessidade disso não, que você já pode começar o exercício com a carga que você se propõe a fazer de maneira direta também, que não vai trazer nenhum prejuízo, né? Eu procuro ser um pouco mais conservador quando eu oriento, mas dependendo do tempo eu vou para outra, e eu percebo que sempre a primeira série acaba sendo a mais difícil. Por quê? Porque a primeira série ela acaba sendo aquela de preparação, na verdade, do músculo está tentando se adaptar àquilo que está sendo realizado. Aí a segunda, a terceira e a quarta série, dependendo do que eu estou fazendo, elas fluem de uma melhor maneira. Tranquilo? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, se for tiver muito frio, não corre o risco de lesão? Se você fizer o aquecimento direitinho, não. Não fizer o aquecimento e já for direto para a série? Aumenta a chance. Aumenta a chance. Porque imagine o seguinte,
tente pensar no Kleber e os exemplos toscos dele. O macarrão espaguete, certo? Tente pensar o macarrão espaguete. Se você pegar o macarrão espaguete, na hora que você tira ele do pacote e você tenta envergar ele, o que vai acontecer? Ele vai quebrar, correto? Agora, se você pegar esse macarrão espaguete e colocar ele um pouquinho dentro da água quente, né, não precisa deixar muito tempo, você vai ver que ele vai ficar mais flexível. Você vai pegar ele, você vai dobrar ele, na hora que você pega ele já está dobrado, né, você não vai precisar fazer nenhum esforço. Por quê? Porque ele já teve uma modificação devido a essa água que aqueceu ele na capacidade de flexibilidade, ou seja, de toda a estrutura química dele. A mesma coisa vai acontecer com o músculo. Então, se você pegar um músculo que passou, por exemplo, boa parte da noite deitado em uma posição única, né, na horizontal, aí você acorda de manhã, levanta e você quer sair correndo, é uma ruptura muito grande de postura, principalmente no que diz respeito à necessidade de contração, que até então ele não estava precisando. Por quê? Porque você vai ter toda uma acomodação da parte fluida que está no músculo, ou seja, líquido sinovial, todo o líquido que envolve as membranas musculares, tudo isso está mais viscoso. Então, a hora que você promove o aquecimento, você faz com que isso fique mais fluido e com isso ele consiga ter uma melhor capacidade de movimentação. Entendeu? Entendi, obrigada. Professor, Fale, Beth. eu tenho uma dúvida. Tem algum estudo científico sobre, assim, que eles comentam que a pessoa que é flexível, ela vive mais? Mas tem algum estudo científico sobre isso? É real isso? Eu já ouvi falarem sobre isso. Nossa, preciso pesquisar, né? Porque eu já ouvi comentarem que a pessoa flexível, ela tem, assim, uma vida mais longa. Aí eu gostaria de saber se existe um estudo científico sobre isso. Eu fiquei curiosa, porque me passaram isso, falei, eu vou perguntar para ele sobre isso. Não sei, mas se minha esposa ouvir isso, ela vai ficar extremamente chateada. Porque assim, a partir do momento que você fala que a pessoa flexível vive mais, então, é isso que eu queria saber. dando a Deus, né? Quem não é flexível, né, morre cedo. Não tem estudo sobre isso? Eu acho que não deva ter algum estudo ou alguma relação, mas O que pode melhorar exatamente assim, deixar a gente com uma vida mais longa, se a flexibilidade auxilia nisso, é isso que eu tô falando também. Não nesse contexto que a pessoa colocou assim, entendeu? Na verdade, o que eu posso acabar entendendo e interpretando nessa informação que você dá, e aí a gente não precisa nem pesquisar em nenhum estudo científico. A flexibilidade é uma capacidade física que, com o passar do tempo, se você não é uma pessoa fisicamente ativa, e se você não procura fazer nada específico para que você consiga melhorar ela ou manter um estágio que você possui, ela vai caindo. Sim. Então, quanto menos ativa uma pessoa menos flexível ela também vai ser. E aí ter estudos relacionando o nível de atividade física com a longevidade da pessoa. Ou seja, você vai ter alguns trabalhos que falam realmente que pessoas fisicamente ativas ela têm uma expectativa de vida maior em relação a outras que não são tão fisicamente ativas, né? Então, por aí a gente pode relacionar essa questão da flexibilidade. Então, a pessoa fisicamente ativa, ela é mais flexível do que aquela que não é fisicamente ativa. Então, pressupõe-se que isso vai fazer com que ela tenha uma longevidade maior. Mas a gente também não pode generalizar a esse respeito. Mas Específico, né? Ela é flexível, por isso ela vai viver mais, né? Entendi. Não. Eu sempre falo, é o conjunto da obra. Entendi, professor. Muito obrigada. Você trabalhar força ou só trabalhar resistência. Na hora que você trabalha o conjunto da obra, as chances de você ter uma longevidade maior acabam sendo reais, né? Certo, tá bom. Nada Muito impede obrigada. de você ser fisicamente ativo e do nada, né, partir dessa para outra.
Tá bom, Mas tá são bom. casos Muito mais raros, obrigada. tá bom? Então, Obrigada. a gente vai ver também que a questão da fadiga, ela também interfere no desenvolvimento da velocidade. E isso acaba sendo bem claro, né? Por que eu falo? É muito mais difícil você fazer alguma coisa de maneira rápida quando você está cansado, né? Então, não tem como negar. Ou seja, a hora que você está cansado, você tem diminuição de estoque energético. Na hora que você está cansado, você tem uma produção maior durante a atividade, uma concentração maior dentro do organismo de resíduos do metabolismo, né? Esses resíduos do metabolismo vão promover um aumento, uma modificação do pH, fazendo com que o nosso pH se torne mais ácido. Então você acaba tendo aqueles desconforto, aquela dor muscular. Então isso faz com que haja uma diminuição e uma frequência nessa transmissão de impulsos, né? A gente vai ter a fadiga dividida em fadiga central e fadiga periférica, né? A fadiga periférica, ela vai ter essa ligação direta com essa diminuição de estoques, com mudanças no pH, certo? Com a estrutura muscular, ou seja, eu não consigo mais fazer porque eu estou sentindo, eu quero continuar, mas a perna não está ajudando mais, o braço não está ajudando mais. Essa acaba sendo a fadiga periférica. E aí você vai ter a fadiga central. A fadiga central que aí sim, ela vai ter uma relação direta com esse envio de estímulos nervosos por parte do sistema nervoso central para os músculos, né? Então, enquanto você está tendo apenas a fadiga periférica, você até consegue meio que enrolar o organismo para conseguir sustentar uma certa velocidade, mas a partir do momento que essa fadiga ela acaba sendo central, ou seja, o cérebro pega e fala, não vou fazer mais nada, né? Aí o negócio não tem como acontecer. Então, tanto na central quanto na periférica, você vai ter essa redução no desenvolvimento de velocidade. E aí tem a questão de influências antropométricas, que a gente viu também o exemplo do Bolt, no que está ligado a essa amplitude de passadas. A questão do sexo e idade, né? Você vai ter também uma relação direta com esses ganhos de velocidade e aí acaba sendo uma coisa tanto quanto interessante. Por que essa velocidade ela vai ser menor em mulheres do que nos homens? Né? A velocidade em si, a gente viu, quando a gente falou em força, que na verdade você vai ter uma dependência quase que direta da força para você ter um ganho de velocidade, que é a potência. Então a mulher vai ter menos potência em comparação com o homem, principalmente no que diz respeito à participação da força para que essa velocidade aconteça, né? E isso você vai ter uma relação com os hormônios diferentes que vão surgir em homens e mulheres. A hora que você pega as mulheres mais rápidas do mundo, né, a hora que você pega a Florence Griffith Joyner, que até hoje é a recordista mundial nos 100, nos 200, você vai observar que o trabalho hormonal dela foi muito bem feito, porque a diferença com que ela ganha essas provas em comparação com as outras participantes nas competições era coisa absurda, e ela acaba morrendo com 30 e poucos anos de idade de problema no coração, sendo que sumiu o coração dela e ninguém sabe realmente dizer o que ocasionou esse problema no coração. E a gente sabe que dependendo do tipo de trabalho de hormônio que é feito, ele vai interferir também no desenvolvimento cardíaco, né? Ele acaba fazendo com que ocorram mudanças na parede da musculatura cardíaca e tal, e isso traz um prejuízo muito grande, beleza? Influências psíquicas, ou seja, não só a questão da capacidade da coordenação, mas principalmente fatores motivacionais, tem também essa participação no desenvolvimento da força, e aí acaba sendo um tanto quanto controverso. Você vai ter uma série de estudos falando, por exemplo, a respeito dessa classificação de fibras, que não é mais essa, mas a gente vai ter ainda essa questão das fibras de contração rápida e fibra de contração lenta, né? Você vai ter as fibras glicolíticas e as fibras oxidativas, né?
que a gente relaciona por fibras vermelhas e fibras brancas. Então tem lá, pela histologia, fibra tipo 1, 2A, 2B. Tem uma outra classificação que aqui não está presente, que fala a respeito da fibra de conversão, ou seja, ela não é nem rápida nem lenta, dependendo da situação ela vai e se adapta dentro do organismo, ou seja, se é uma pessoa que necessita realizar atividades de longa duração, mas de maneira rápida, essa fibra ela vai se adaptar como se ela fosse uma fibra oxidativa. Se ao contrário, uma pessoa que necessita fazer atividades rápidas, mas de curta duração, ela vai e se adequa àquilo que seria uma fibra de contração rápida. Então, dependendo daquilo que você faz, você promove uma adaptação da estrutura muscular no que diz respeito à característica das fibras, fazendo com que, por exemplo, corredores de longa distância possuam uma concentração maior de fibras oxidativas em relação a fibras glicolíticas rápidas ou lentas. Da mesma forma, você vai ter nos velocistas a existência maior da concentração de fibras glicolíticas rápidas e lentas em relação às oxidativas, né? E isso acaba sendo realmente o que determina o desenvolvimento da velocidade entre uma pessoa e outra, né? Essa adaptação que surge na estrutura muscular. Tranquilo? Perguntas? Tranquilo. Tranquilo? Então, vamos lá. E aí, o que acaba acontecendo na infância, né? Na infância, a velocidade ela acaba sendo uma capacidade muito, mas muito, assim, interessante a forma como ela é tratada, né? E por que eu falo que ela acaba sendo uma forma muito interessante, né? Porque as bases da velocidade, elas se desenvolvem muito cedo. Ou seja, você vai ver que na infância é muito mais fácil a criança fazer coisas rápidas do que ela fazer coisas que tenham uma duração mais longa, né? E aí que acaba sendo interessante, por quê? Porque aí tem aí que o desempenho que não é atingido oportunamente não será posteriormente atingido. Ou seja, se você não estimula na infância a velocidade, quando você chega na adolescência e na fase adulta, acaba sendo mais difícil de você conseguir aperfeiçoar ela. E agora nós temos aí a Midori, que é mãe, né? Temos outras mães na sala de aula. O que a mãe mais fala para a criança quando ela é pequena? Não corre! Para de correr! Para de correr, não corre, devagar, não é assim. E daí depois, lá na frente, quer que ela corra. Né? Nossa! Vai se mexer um pouco, sai desse sofá, Como sai você é dessa televisão, desliga o celular. Então, isso acaba sendo interessante, né? Porque a gente entende que a velocidade ela tem uma influência genética, mas ela depende também de estímulos. E a gente percebeu até agora, não só na minha matéria, mas no Paiva, de outros professores, que a infância ela é fundamental para que você consiga atingir determinadas conquistas no que diz respeito ao aspecto físico e intelectual, que são fundamentais. E principalmente no que diz respeito à velocidade, a gente tem, historicamente, um cenário contrário. A gente não estimula o desenvolvimento de atividades com velocidade. Né? Isso acaba sendo interessante. E assim, mesmo quando o local é propício para que seja feita esse estímulo da velocidade, na verdade ele não ocorre. Então, às vezes a criança está num parque e a mãe fala, pode ir lá brincar, a criança sai correndo, a mãe já grita, devagar! Né? Não corre, vai cair! E isso acaba sendo fundamental para o desenvolvimento dela, né? Então, você tem essa questão da infância sendo importante por isso,
porque é nesse período que você vai fazer com que haja a formação e a diferenciação de programas motores complexos. Nossa, o que significa isso? É uma doida essa gata. Você quer que haja experiências, você quer que tenham vivências. Então, é nesse momento que essas vivências de velocidade elas são essenciais para que a criança consiga ter esse desenvolvimento físico atingido de maneira plena. E isso acaba sendo fácil por quê? Porque é uma idade, é um momento da vida que é fácil você estimular, né, essa questão do movimentar. Porque, como diz ali, a curiosidade da criança ela acaba sendo um tanto quanto natural. A hora que você fala, vamos ver quem chega primeiro, né? É claro que o adulto vai chegar primeiro, mas a criança não sabe disso, né? Ela não se preocupa, ela vai tentar. E aí você consegue fazer com que haja um trabalho de velocidade. Aqui, provavelmente, dentro da sala de aula, todos já tiveram uma situação dessa de, enquanto criança, alguém virar e falar, vamos ver quem chega primeiro ali, ou com os pais, com os parentes adultos, ou mesmo entre crianças, né? Vamos ver quem chega primeiro ali, dentro das aulas de educação física na escola. Sempre há essas possibilidades de se experimentar ações de velocidade, né? Então aqui a gente tem no slide algumas coisas que estão principalmente ligadas com a disciplina de crescimento e desenvolvimento, mais voltados principalmente no que diz respeito à capacidade física, velocidade. Então você percebe que com o passar do tempo o organismo ele vai ficando mais complexo, as ações elas podem ficar mais complexas e com isso você consegue fazer com que haja uma diferenciação no que diz respeito aos ganhos das capacidades físicas, sendo que quando você chega lá próximo dos 15 anos, você vai ter essa questão da estagnação nervosa, ou seja, o organismo está dando uma preocupação maior para fatores de crescimento e isso faz com que haja uma dificuldade maior para fazer com que essa velocidade seja aperfeiçoada. Então, se você não conseguiu fazer com que essa velocidade fosse aperfeiçoada até então, a partir dos 15 anos você já começa a ter uma dificuldade maior. E aí, passado toda essa parte do estirão, da puberdade, aí, na hora que ele chega na fase adulta, há uma possibilidade nova de procurar fazer com que essa velocidade seja alcançada, mas que se você não teve uma base prévia, ela acaba sendo mais difícil, beleza? Então a gente tem aqui aquilo que a gente já procura falar para vocês em todas as aulas, né? Principalmente das aulas teóricas, quando a gente pensa, por exemplo, nas crianças, a ênfase acaba sendo na questão coordenativa, principalmente no que diz respeito à velocidade, né? E passando essa fase pré-púbere, você consegue daí dar sequência nesse desenvolvimento no que diz respeito, no que concerne as outras capacidades físicas, principalmente da força muscular, né? Que vai dar esse suporte para que essa velocidade seja sustentada, né? E aquilo que a gente já chegou a comentar logo no comecinho, a questão dos métodos intervalados e repetitivos, né, de maneira curta, como sendo essenciais para que você promova o desenvolvimento dessa velocidade. Certo, pessoal? Ficou alguma dúvida com relação à velocidade? Por enquanto não, Kleber. Eu acho que não também, tá? Tá tudo bem. Algum comentário? Porque aí a gente acaba fechando o bloco velocidade, né? Eu quero ver se para as próximas semanas eu bolo aquelas questões, já comecei a fazer elas, mas eu consigo disponibilizar para vocês aqueles testes que eu cheguei a comentar com relação a tudo aquilo que nós vimos no semestre até então, para vocês fazerem ele,
né? E a partir dali a gente vai fazendo os comentários em torno dos erros e acertos de cada um, para daí deixar mais claro ainda tudo aquilo que a gente fez durante essas semanas. Porque a partir Sim, que vem a gente entra em flexibilidade, né? Então maravilha. vai ver como Essa ideia desse exercício é muito, muito legal. sim, Ajuda a gente a fixar. tá dando um trabalhinho a mais do que eu imaginava, né? Tá dando um trabalho a mais do que eu imaginava, não é tão fácil assim, mas também não é tão difícil, né? É trabalho, Tá, mas assim que tiver pronto, eu disponibilizo e aviso vocês, né? Então eu creio que na próxima semana eu já dei um toque, ó, a partir do dia tal vai estar lá os testes bonitinho para vocês começarem a mexer. E daí, dependendo de como for a questão do conteúdo, e eu não sei como que vai ficar as nossas aulas, né? Porque flexibilidade é o último bloco. Então, eu acho que flexibilidade eu dependo aí de mais 2 dias, por exemplo. Então, tá. dia 3 e dia 10, peraí, não, dia 6 e dia 13 de maio, né? Então, aí a gente acaba matando flexibilidade e aí as semanas seguintes a gente vai trabalhar em torno desses exercícios que eu vou disponibilizando para vocês, e tirando as dúvidas e comentando a respeito e aí bolando, na verdade, agora de maneira um tanto quanto individual, aquilo que a gente queria fazer em grupo, que é a questão das aulas, né? Como que eu vou desenvolver a resistência em criança, em adulto, em idoso, força, flexibilidade, velocidade, tudo isso. Show. Certo, pessoal? Diga. Viu, Kleber? Deixa eu só falar um negocinho pra galera. Assim, eu queria parabenizar hoje todos vocês, porque hoje a gente bateu o recorde em aula remota, tá? A gente chegou a ter 17 pessoas na sala. Ah, que chique. E fazia muito tempo que isso não acontecia, tipo, acho que lá no começo, em algumas aulas, a gente conseguiu ter até um pouquinho mais que isso, mas fazia muito tempo, fazia mais de um mês que a gente não tinha mais de 10 pessoas na sala, né? Então, assim, parabéns, eu sei que não é fácil, a gente sabe que não é fácil pra gente, muito menos fácil para os professores, tá? A angústia de um professor nesse momento é muito grande, eu acredito que é até maior do que a nossa como aluno, tá? Mas assim, gente, a gente tem que continuar nisso, tá? Porque, infelizmente, eu acho que todo mundo tá percebendo, né, que não tem previsão para volta, né? Então, assim, e infelizmente, a gente bateu mais de 5 mil mortes no Brasil ontem, né, no dia de ontem. Então, assim, vamos tentar manter o pé no chão, tá? Continuar, focar no estudo, porque a gente não está de férias. A FEFISO, ela está se empenhando para que a gente não perca esse semestre. Então, não vamos ser responsáveis por perder o semestre a gente mesmo, tá? Então, a FEFISO está cumprindo o papel dela. Então, a gente também tem que cumprir o nosso, tá? Independente se é o ideal agora, tá? E a gente sabe que futuramente a gente vai ter todas as aulas presenciais, a gente vai ter tempo suficiente para rever tudo isso em quadra, tá? Porque a FEFISO já se prontificou a fazer isso. Então, assim, não vamos pensar no futuro, vamos pensar no agora. O que a gente pode fazer agora, tá? Então, assim, parabéns. E, por favor, existem ainda algumas pessoas que eu há muito tempo não vejo nenhuma aula remota e também não se manifesta no grupo. Se vocês têm contato, se alguém tem contato com essas pessoas, com esses outros alunos, por favor, dá um toque, tá bom? Porque há tempo ainda e todos os professores da FISO toda tá aqui para ajudar a gente. Então, pé no chão e vamos lá, tá bom? E qualquer outra dificuldade de acesso à internet, por favor, comunique a gente, tá? Que a gente sempre tem como dar um jeito. Obrigada, Kleber. Foi disponibilizado, foi enviado por e-mail de vocês, eu acho que a Maria deve ter passado no grupo também, a um formulário do Google Forms, uma pesquisa a respeito da plataforma Saga, né, de quem acessa, de quem não acessa, o porquê de não estar acessando, quais as dificuldades que acabam encontrando. Seria importante vocês responderem isso, porque a partir daquilo a gente consegue ter um diagnóstico mais claro do que a gente precisa mexer, do que a gente precisa modificar. Porque, como a Maria falou, está todo mundo aprendendo. O professor está aprendendo a dar aula online, o aluno está aprendendo a assistir a aula online. A questão da plataforma, desse ensino virtual também é novidade para todo mundo. Por mais que ela já tivesse sendo prevista para esse semestre com vocês, não era nessa
intensidade, nessa duração da forma como está sendo feito, né? Mas a gente tem que procurar, nesse momento, colher o máximo possível de aprendizados e de novas possibilidades, que provavelmente logo vai chegar um ponto que, caso haja, por exemplo, a dificuldade, por exemplo, de um professor chegar na faculdade, principalmente, por exemplo, o Paiva, que vem de São Paulo, nada impede dele ligar na faculdade e falar, não vou conseguir chegar em tempo, né? Liga a câmera lá na sala de aula, liga o datashow lá, que eu estou conectando aqui, eu vou dar aula daqui de casa. Então os alunos não acabam perdendo a aula. Aquela história de você chegar na faculdade, o professor vai atrasar, o professor não chegou, ela provavelmente não vai existir mais, né? Uma outra coisa que eu tenho recebido um feedback bem positivo dos alunos é com relação à gravação das aulas. Então eu estou para pedir autorização para o Massari, para quando voltar no presencial eu ter a câmera também dentro da sala de aula, gravando a aula e disponibilizando depois essa aula dentro da área do aluno. Porque teve muita gente que me deu feedback dizendo que tem vergonha de perguntar, mas que depois assistindo o vídeo da aula, pausando, voltando, ela conseguiu entender aquilo que eu falava. Porque ela teve a possibilidade de voltar ao vídeo mais vezes e tem aquilo gravado e consegue estudar de uma melhor maneira, com uma tranquilidade maior dentro de casa, né? Então isso acabou sendo também um outro aspecto novo e que tem sido extremamente positivo, né? Certo, povo? Vocês têm aula da Evelyn agora, né? Já estou enrolando demais, creio eu. Sim? Não? Bom... Sim, aula da Evelyn às 10, tá? Pessoal, participem também, tá bom? Então, vai dar tempo aí de tomar um café, de acordar mais um pouquinho aí, comer alguma coisa, dar uma alongada para daí ir para a aula da Evelyn. Então, pessoal, sim. Um bom dia para vocês, então, um abraço, agradeço a presença de todos, a presença da Midori, eu estava com saudade da Midori, fazia tempo, pô, a Midori eu deixei de ver ela em fevereiro, a última vez que eu vi a Midori, né? Antes do carnaval. Então, que ela teve que se afastar e agora volta aí com o pacotinho dela, que belezinha o pacotinho, parabéns, dona Midori. Um abraço para vocês, então. E daí até a próxima semana, no mesmo horário, 8 horas, a gente começa a enviar os convites para vocês, para a gente iniciar a nossa aula. Beleza? Beleza, Kleber. Obrigada e bom feriado para todo mundo. Obrigada, Kleber. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau. Tchau, professor. Falou, tchau.